Oi pessoal, o meu nome é Janaína Campos, eu sou artista plástica paracatuense. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode transformar uma parede que está ali sem graça numa parede com arte, uma parede cheia de cores e de vida, né? A primeira coisa é se inspirar e ter ideia, o que eu vou fazer, né? Então, eu estou pensando em fazer alguma coisa inspirada na natureza, em folhagens. Também porque é uma coisa um pouco mais simples e um pouco mais descontraída, sem linhas muito certas, sem aquela coisa muito presa, né? Então, se você errar e ficar um traço mais solto, às vezes fica até mais bonito também. Então, a primeira coisa é a inspiração. Você pode pesquisar na internet, na própria natureza, em fotos, né? E formar o seu desenho. Para vocês terem um norte e não se perderem nas formas, eu colhi algumas folhas, porque através dessas folhas eu posso ter uma observação muito boa que vai me dar um norte nessas formas. Então eu peguei aqui umas folhas que elas têm uma torção diferente, né? Um movimento diferente, a maneira das folhas diferente também, uma pontinha que tem um rococó. Então, tudo isso eu posso observar e marcar traços diferentes. Isso vai me ajudar na hora da criação. Eu peguei essas folhas que me deu uma ideia de movimento. Eu peguei também esse talo aqui que tem essas folhas também com várias dobras diferentes. E esse outro galho que eu tenho esses cachinhos, parecendo cachinhos de uva também, que tem esse movimento. Então agora eu vou pegar esses elementos e vou fazer um desenho no papel, colocando esses elementos para depois colocar na parede. Então vamos lá, gente? Então, pessoal, eu já falei para vocês sobre a inspiração, né? E a criação das formas através da observação. E agora eu fiz um esqueminha aqui, montei para poder traçar essas formas. E a minha parede é retangular, ela já tá ali do lado, já branquinha. E agora eu vou desenhar para vocês. Aí vocês vão acompanhando as formas dessa maneira. Então aqui eu vou fazer nessa inspiração as folhinhas mais fininhas e elas vão diminuindo até a pontinha ficar bem pequenininha e no final eu faço um rococózinho. Essa daqui ela faz um movimento bem curvo. Aí eu vou acompanhando com as folhas esse movimento curvo. Então agora eu vou passar para esse aqui. Ele tem um caule longo e as folhas arredondadas. Essa técnica aqui, ela parece muito com a técnica de estamparia, de estampa de roupa, estampa de papel, que é um conjunto de folhas fazendo uma estampa de folhagens. Pronto, tá aqui o meu croquis. Eu vou usar verde, 2 tons de verde, um tom de ocre, que é aquele amarelo bem fechado, e o preto. Então, finalizado o desenho, vamos lá para poder passar o desenho para a parede? Então, pessoal, croquis pronto, parede aqui. Vamos lá? Vamos desenhar? Bom, pessoal, para você, antes de começar a pintura, é muito importante que você tenha 3 coisas. Primeiro, papel ou papelão para você forrar o chão, para não fazer nenhuma sujeira. E a segunda coisa é você ter um potinho com água, porque entre uma cor e a outra é importante que você lave o pincel e um paninho para você secar o seu pincel. Porque se você deixar o seu pincel muito tempo com tinta fora do pote, ele vai endurecer e você vai perder, tá bom? Tudo pronto, agora vamos começar. Eu começo primeiro pelo elemento que está mais no fundo e a última coisa que eu vou pintar é o elemento que está mais à frente, ok?
Então, pessoal, aqui nessa folhagem eu tô fazendo o traço que circunda, né, o desenho, e depois vou fazendo o preenchimento, porque fica mais fácil, depois que eu já tracei toda essa parte do riscado, né? Depois eu preencho com mais liberdade. Aí aqui eu vou preenchendo todo o desenho, aí essa minha folhagem já vai ficar pronta. Eu vou passar para a próxima folhagem com outro tom de verde. A dica para não borrar não existe, porque é com erro que você vai aprender. Então, se você errou, você tenta consertar com o próprio desenho, né? Então, faz de conta que, eu errei aqui, ó, dei uma borradinha. Então, gente, eu vou fazer outra folha aqui, porque aí a própria folha já conserta esse borradinho que eu fiz, tá? E se por acaso não tiver conserto, o que você vai fazer? Você vai vir com a tinta branca, que é o fundo, né? E vai passar por cima de onde você borrou. É isso, mas não tenha medo de errar, porque quando você tem medo de errar, você não deixa fluir e acaba errando mais. Então, pessoal, uma dica também é o seguinte: a segurança na pintura, ela só vem com a prática. Então, os primeiros que você fizer, você vai demorar um pouco mais, você vai errar um pouco mais, mas isso é que vai fazer você ter mais segurança, é a prática. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de repetir, de desmanchar, porque o primeiro é sempre mais difícil. Do segundo em diante, você vai se libertando mais, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Que às vezes vocês me olhando pintar, falam, nossa, ela pinta muito, com a mão muito firme, parece fácil e tal, porque eu já tenho muitos anos de experiência, né? Mas com a prática todo mundo vai chegar nesse traçado firme, nessa segurança em pintar, porque não tem problema, se você errar tudo, o mínimo que você vai ter que fazer é pintar a parede de branco e começar de novo. Então, não tenha medo de errar. Mas o importante é que você idealize a sua pintura primeiro, harmonize as cores, para você não errar nas cores, porque é muito importante que as cores, elas casem entre si, que elas tenham uma harmonia, combinem, sabe? Isso é muito importante. Se você quiser fazer um desenho com cores bem neutras, você escolhe as cores antes. As cores que são mais mais coloridas, elas são mais difíceis de combinar. Então, é bom que você pense nessas cores antes de prosseguir na sua pintura. O jeito de pegar no pincel também interfere. Por exemplo, para eu fazer as curvas, eu pego o pincel de maneira que a cerda dele, a parte mais fina, ele vai apontando a direção e eu vou virando o pincel. Eu posso fazer assim também, mas eu viro o pincel, eu vou dirigindo o pincel de acordo com as curvas que eu vou fazer, tá? É como se fosse um carro. Imagina que seu pincel é um carro e as curvas delineadas são a estrada, e aí você não pode sair dessa estrada, ok? Aqui, pessoal, eu venho, depois que eu finalizei essa parte, eu venho dando um tchan na pontinha da folha, porque ela fica mais bem feitinha depois que você vem ajustando as pontinhas, assim. Com a pontinha mais fina, fica mais delicado também, tá? Agora eu vou passar para o outro tom de verde. Então esse aqui é o terceiro tom de verde. Para fazer essa variação, acho que dá mais movimento. Que quando você olha para a natureza, você vê aquele imensidão de tons de verde. Deus é tão perfeito que as cores da natureza não tem nenhuma que não combina. Qualquer tom da natureza combina com tudo, porque a natureza é perfeita.
E agora eu vou fazer uma coisa que é para incrementar, que se chama sombra invertida, tá? Que é o quê? É você fazer... É como se você estivesse duplicando a imagem, mas só com o contorno e de uma outra cor, ok? Então a sombra invertida é o quê? É você fazer o desenho de novo, só que um pouquinho mais para baixo. Então esse caule vem aqui e eu desenho tudo de novo de outra cor. Só que desencontrado, sabe? Agora eu vou fazer com preto na parte que eu fiz amarela. Também que fica muito bonito. Só que eu vou fazer mais fininho. Deu pra ver o efeito da sombra invertida? Ela parece que fica com... Fica mais cheia a folhagem, fica mais cheia. E fica com mais movimento. Olhando assim, eu achei que eu podia colocar mais um elemento preto para dar um equilíbrio. Então eu vou fazer uma trepadeirinha, que é uma trepadeirinha que as folhas têm formato de coração e que fica bonito em qualquer coisa que eu faço. Então eu vou fazer ela aqui para poder dar um equilíbrio aqui embaixo. É bom você, principalmente parede, que é grande, né? Então, às vezes, você tá pintando e você perde um pouco da dimensão, porque você tem que se afastar para você ter uma visão, né? Então, de tempos em tempos, você dá uma levantada, olha de longe para ver se aquela dimensão, se aquela perspectiva tá legal, sabe? Se os elementos estão equilibrados. Então, é importante você dar aquela levantadinha e olhar para ver se já tá no ponto. E faz um pouquinho, levanta e olha, porque... Se você for fazendo, e aqui você tá sem essa dimensão, de repente você pode pesar um pouco. E agora, finalizando a obra, você coloca a sua assinatura. Espero que tenham gostado. E esse aqui é um mural, uma paisagem que é rápida e simples de fazer. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada!